nós vamos falar de um assunto muito importante, que é como tirar a sua comunicação do automático, né? Então, assim, a gente fala muito sobre isso na nossa aula, porque eu trabalho com a comunicação, ajudo as pessoas a terem uma comunicação melhor, é a comunicação do entendimento. Gente, só um minutinho. Tem uma coisa aqui. Tá. É a comunicação do entendimento. E vamos começar de novo, então, gente. Hoje nós vamos falar sobre como tirar sua comunicação do automático, né? A gente fala muito sobre esse assunto aqui nas nossas aulas, porque eu trabalho a comunicação do entendimento, a comunicação da troca, né? Quando as duas pessoas trocam informações e precisa acontecer o entendimento, né? Há um chefe falando com a sua equipe, a mãe falando com o seu filho, o patrão falando, enfim, essa troca, né? É preciso que haja o entendimento, o vendedor vendendo. Então, muitas vezes, a gente pratica a nossa comunicação no automático e isso dificulta muito para que haja entendimento e também para que a gente atinja o nosso objetivo, né? Então, por que que essa aula hoje ela é importante? Porque usar a comunicação no piloto automático leva justamente a mal-entendidos, a falta de conexão, né? E problemas em comunicação que vão aí atrapalhando todo o desenvolvimento da nossa vida. Gente, hoje está especialmente barulhento, né? Bom, mas vamos lá. Quando estamos conscientes do nosso papel nessa troca de informações, a gente consegue, né, maneiras de expressar melhor, né, de ouvir melhor o outro, expressar melhor as nossas ideias, os nossos sentimentos, e também ouvir melhor o outro. Então, veja, quando a gente está numa comunicação automática, quando a nossa comunicação ela acontece no automático, o que que acontece? A gente fica muito num processo reativo, né? Você fala, a pessoa já vai se defendendo, já vai argumentando, então a troca, né, da comunicação ela se torna mais difícil, ela acaba favorecendo para que não haja entendimento, para que a conversa para que cada um continue mesmo no seu mundo. Então, quando a gente sai desse papel de fazer essa comunicação automática, quando a gente começa a olhar para a nossa comunicação, a planejar a nossa comunicação para ter os objetivos, a gente começa a ter mais clareza, compreensão, respeito e, consequentemente, facilita o entendimento, que é o principal propósito do trabalho que eu realizo, ajudar as pessoas a terem entendimento. Um fala A, o outro entende B, o tempo todo isso acontece, né? Então, para acontecer o entendimento, a gente precisa parar e prestar atenção na comunicação. Então, eu quero perguntar para vocês: você está presente, sempre presente em suas conversas e troca de mensagens, né? Quem muito se ausenta, uma hora deixa de fazer falta. Então, veja, o quanto você está realmente presente nas trocas que você realiza, né? Nessa entrega de mensagem, na troca de informação. A intenção, né, na comunicação é extremamente importante para que haja entendimento. Logo que eu começo a fazer o curso, né, quando a pessoa vem fazer um trabalho de comunicação e ela realmente quer ter o entendimento na sua vida, eu falo duas coisas. Primeiro é que, para que você tenha entendimento, é preciso que tenha a intenção de ser entendido e de entender o outro, né? Quem tem a intenção de ter uma boa comunicação vai atrás dos meios, que é justamente o segundo passo. É você buscar ferramentas, é você entender o processo comunicativo para fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada, para fazer ser entendido e entender o outro.
Então, veja, qual é a sua intenção na comunicação? Né? O quanto você está impactando o mundo do outro e o outro está impactando o seu mundo. Na maioria das vezes, não fazemos ideia do que o outro está pensando, né? E não há forma de da gente controlar, né, o que o outro vai entender quando a gente passa uma mensagem, né? Quando estamos transmitindo uma mensagem. Então, o que que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar como nós estamos transmitindo, né, a nossa mensagem, o quanto estamos sendo claros, o quanto estamos sendo inclusivos, o quanto realmente temos a intenção, né, o quanto estamos nos esforçando para que haja entendimento. Então, veja, para que isso aconteça, é necessário sair daquela comunicação automática, né, para que você possa ter controle da sua comunicação. Então, hora de abandonar o automático, abraçar a sua comunicação consciente, né? Despertar esse mundo aí de conexões profundas, significados e impacto positivo que a gente pode ter através da comunicação. A comunicação muda tudo. A comunicação é o que vai colocar luz nas suas qualidades, é o que vai realmente destacar o seu potencial. Então, não basta ser bom tecnicamente apenas, é preciso comunicar o quanto você é bom. Não basta ter uma grande ideia, você precisa ir lá e comunicar essa ideia, defender essa ideia, né? Então, existem ferramentas, existem várias formas que você pode sair do automático, começar a planejar a comunicação, o que você vai dizer, como você vai dizer, né? Para atingir aquele objetivo desejado. Então, eu começaria falando dois pontos para vocês. Para quem deseja sair do automático na comunicação, vamos prestar atenção em ter consciência desse problema, né? Ter consciência de que a gente está no automático muitas vezes. Quando isso acontece, né? E buscar as melhorias que vão realmente fazer mudança e diferença na sua vida. Então, ter consciência, né, de que sua comunicação está no automático, de que estamos no piloto automático. Então, eu trouxe aqui uma frase, né, na realidade, uma pesquisa: 40% das ações do cotidiano são realizados no formato automático. Então, estamos realmente no automático, né? A gente precisa parar e refletir sobre isso. Primeiro, porque reproduzimos padrões que a gente aprende durante a nossa vida para a gente se comunicar. A gente tem um sotaque, a gente aprende a ter determinados gestos, a usar determinadas palavras, e a gente vai reproduzindo isso durante a nossa vida. E a gente não vai ficar o tempo todo pensando a palavra que vai usar, né? E a nossa comunicação se torna automática. E segundo, que se fôssemos decidir conscientemente tudo o que fazemos, né, sobrecarregaríamos nosso cérebro. Ele simplesmente desliga e joga a gente para o automático quando a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para falar, né? Aquilo que ele já está habituado, ele vai jogando para o automático, né? Então, muitas das nossas decisões são tomadas no automático. Então, o primeiro passo aqui é reconhecer. Não é só reconhecer que estamos no automático, usamos a nossa comunicação no automático. É reconhecer quando que eu estou no automático, né? Eu tenho algo importante, eu vou lá, mas eu começo a fazer outras atividades, acabo respondendo automaticamente. Então, é perceber a sua comunicação para fazer os ajustes necessários. Veja, o excesso de informações que a gente está exposto, né, a correria do dia a dia facilita para que a gente coloque a nossa comunicação no automático. Então, veja, as pessoas, elas estão habituadas a responder mensagens por WhatsApp enquanto ela está se arrumando, né? Enquanto está respondendo uma outra coisa, servindo um alimento ali para o filho, atender o cliente no telefone enquanto está dirigindo, né? Então, você está falando com a pessoa, às vezes coloca até no Viva Voz, agora tem essa possibilidade, fone de ouvido, mas você está dirigindo, então a sua atenção ela está dividida, né? Participa de reunião online, ao mesmo tempo que você checa as suas mensagens, vai respondendo, vê rede social, enfim. São muitos estímulos, né?
São muitas informações que a gente está exposto o tempo todo e que vai dividindo a nossa atenção e vai nos jogando para o automático. E vai fazendo com que a gente tenha a nossa resposta, às vezes, uma resposta que a gente nem daria, né? Então, a gente tem que começar a refletir e, no nosso dia a dia, perceber quando estamos fazendo isso. Quando você tem uma coisa muito importante, quando você tem uma decisão a ser tomada, uma fala, o que está atrapalhando você? Tirando a sua atenção, dividindo a sua atenção. Esse é o momento de você tirar as distrações e focar na comunicação que você quer realmente passar. Então, eu quero convidar vocês a refletir, né, sobre o estado atual da comunicação. Você está satisfeito com a forma na qual você se expressa? Né? A sua mensagem está sendo entendida da maneira como gostaria? Você é entendido? Você não é interrompido? Você consegue ir lá sustentar? As pessoas ouvem? Você está realmente se esforçando para entender o outro? Seu colega começa a falar, vai fazer uma apresentação e você já começa ali a responder a mensagem, né? Então, esses 3 pontos, vamos refletir para começar a tirar a comunicação do automático. E o segundo ponto é buscar melhorias, né? Aprimorar a sua comunicação. Essa habilidade pode ser desenvolvida e treinada. Planejar a sua comunicação para alcançar os objetivos e os resultados definidos. Então, eu vou ter uma reunião, eu vou parar, né? E vou fazer um roteiro, eu vou pensar como eu vou começar a minha fala, o que eu tenho que desenvolver, quais são os pontos principais, anotar, fazer lembrete, né? E como eu vou encerrar? Isso é básico quando você tem algo importante para ser dito, para ser comunicado, né? Então, fazer aquele roteirinho para que você, na hora lá da comunicação, você não se perca, você não deixe palavras soltas, você não deixe palavras sem serem ditas, enfim, você consiga concluir o seu pensamento, fechar realmente o seu pensamento, passando as informações que realmente são importantes. Então, eu separei aqui alguns passos práticos, né? Bem assim, resumidamente, para a gente começar a trabalhar essa questão de liberar, né, a comunicação, a melhorar a sua comunicação. E aqui, então vamos lá, partindo para a prática. Como você costuma, né, como costuma ser as suas respostas? Então, aqui a gente falou de sair do automático, refletir sobre a sua comunicação, buscar melhorias. Mas como que eu posso já começar a fazer isso no meu dia a dia, já levar isso para a prática? Então, eu coloquei aqui algumas questões que você já pode utilizar. E é essa reflexão de você avaliar como que está a sua comunicação hoje, né? Como que você como costuma ser as suas respostas? Qual é a tendência, né? Você é defensivo? Você é mais agressivo? A pessoa vai perguntar, você já está querendo responder antes mesmo dela terminar? Você é passivo? Às vezes, a passividade, ela atrapalha também na comunicação. Você dá muito espaço para o outro, né? Você usa sarcasmo, ironia, porque a gente vai criando um padrão e a gente vai repetindo esse padrão. É dissimulado, você usa humor, usa alegria, né? Humor demais atrapalha, alegria demais também. Então, assim, o quanto você está usando na sua comunicação? Se você é muito passivo, você foge da situação, você se vitimiza, como que é essa passividade? Né? As pessoas, elas colocam ali, você está num grupo, é colocado algo que tem que decidir, às vezes nem é algo assim do trabalho, vamos pedir uma pizza. Aí, o que seria ser uma posição passiva ali o que todo mundo escolher tá bom para mim, né?
Então, você está dando a sua vez de fala, a sua escolha, você está dando para o outro escolher por você. Então, veja o quanto que isso repete, e em quais situações isso repete. Ou então você se vitimiza, todo mundo quis isso, tudo bem para mim, né? Então, você está se vitimizando, todo mundo tomou uma dianteira e você ficou para trás, mas por que você não se posicionou? Porque na comunicação, a gente tem que olhar para dentro, né? Muitas vezes a gente se prepara para uma situação, a gente acaba não conseguindo expressar, mas o que que está nos impedindo de expressar? O que que nos leva àquela situação? E o quanto a gente está repetindo essa situação, né? Porque se a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue mudar, né? Não consegue fazer os ajustes necessários. Então, se você, ou em vez de ser passivo, é agressivo, você ataca, a pessoa vai lá, você terminou, tá muito rápido, a pessoa já se adianta, já entra na defensiva, né? Já vai, ela tem uma resposta mais agressiva, né? O quanto desse padrão repete na sua fala? Quais as situações? Porque a gente vai se habituando com uma forma de expressar e a gente vai repetindo. E às vezes a gente já vai na defensiva porque a gente está habituado. Não porque eu queria mesmo me defender, porque tem algo por trás que eu não quero que saibam. Às vezes não, às vezes a pessoa ela está tão habituada naquela fala que ela repete aquela fala e ela não percebe. Ainda mais se ela estiver dividindo a sua atenção, né? Ela está ali no, fazendo outra coisa, ouvindo uma mensagem, então ela tem aquele comportamento repetitivo da comunicação, né? Ela acaba se expressando de uma forma que ela o faz normalmente, mas que poderia ser diferente se ela estivesse presente, se ela prestar atenção, se ela souber o que ela está repetindo demais, que virou um padrão e ela não, né, você não está nem percebendo. Então, aqui eu coloquei mais um, né? Se é defensível, né? Se tem muita tendência de jogar a culpa no outro, né? Às vezes gente, às vezes assim na reunião de condomínio, né? Esses dias jogaram tava vendo uma discussão de condomínio e jogaram lá uma cadeira, caiu lá na piscina no dia do vendaval que teve, né? E antes mesmo de terminar, já tinha uma pessoa que falou assim, mas eu quando saio, eu já... Gente, não tava, ninguém estava falando dela, né? Mas ela, quando eu saio, eu já arrumo tudo, né? Ela já estava ali na defensiva, ao mesmo tempo é uma comunicação agressiva também, porque nem esperou terminar e ela já foi se posicionando, né? E no fim não era nem aquilo, é porque teve o vendaval, e realmente as cadeiras se espalharam. Então, a gente tem que parar, fazer essa avaliação, começar essa avaliação para perceber o quanto estamos no automático, em quais situações estamos no automático, para que a gente possa iniciar os ajustes necessários. Então, mudar requer esse tempo, essa dedicação, né? Paciência, porque a comunicação ela faz parte da gente, do nosso dia a dia, o tempo todo a gente se comunica. Então, a gente se comunica muito mais no automático do que consciente. A gente acha que não, mas sim, né? Você não para o tempo todo para analisar a mensagem que você está passando. Arthur, meu cachorrinho. Então, veja, conforme você vai saindo do automático, você vai analisando, você vai percebendo que tem padrão ali que você está repetindo, então você vai começar a colocar a sua comunicação, a deixar a sua comunicação mais consciente. Olha, estou repetindo um padrão, aí você pode retomar, né? E começa a fazer essa melhoria na sua comunicação. E isso você vai notar que faz muita diferença, né? Vai melhorar a sua interação, vai ajudar a trazer melhores conexões, né? Porque você vai começar a ficar mais presente, né? Então, os benefícios são muito grandes.
E aí vai chegar aquela hora que você vai perguntar, mas vai perguntar com interesse, vai escutar, mas vai conseguir já escutar com mais atenção, né? É algo importante, eu preciso parar e realmente prestar atenção. Vai falar e vai conseguir desenvolver aquela fala com equilíbrio. Então, isso é trazer a consciência para a sua comunicação. Sair do automático para poder trazer consciência e começar realmente estar presente e fazer a sua comunicação dar resultado, né? Resultados positivos. E qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo para fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada. Eu estou recebendo mensagem aqui de gente que já está querendo sair. Eu falei que a nossa aula hoje seria uma aula curtinha. Consegui, hein? Já estou aqui finalizando. E eu estou recebendo mensagem, sim, pode me mandar mensagem para tirar dúvidas. E todo mundo querendo aí sair para o feriadão, então vamos finalizar essa aula. E para isso, vocês têm aula, toda semana temos aula, temos esse espaço para tirar dúvidas, e tem o curso Raio-X da Comunicação, o Destrave, que é para ter a consciência de tudo que envolve a comunicação, e o nosso método Raio-X da Comunicação, que ele começa de dentro para fora o desenvolvimento. Quando eu desenvolvi esse método, eu fiz esse raio-x, né? Porque toda vez que as pessoas precisam de alguns ajustes na comunicação para criar entendimento, a dificuldade vai estar em um desses 4 módulos, né? E acredite, muitas vezes a gente acha que tem que mudar tudo, não é. A gente tem que entender o processo. E os ajustes, na verdade, muitas vezes são pequenos, né? E está em um desses 4 módulos. Ou no entendimento da sua comunicação, mensurando a sua comunicação, você vai entender a sua comunicação. Ou no segundo módulo, que é o desenvolvimento da comunicação com o outro. Como que acontece isso? Como que você planeja a sua comunicação? Quais são as ferramentas que você pode usar para te ajudar? Ou então na parte de criar conexão, né? Quando você precisa estreitar laços. Ou no 4º módulo, quando a pessoa já tem um bom entendimento, ela já desenvolve a comunicação, mas tem a dificuldade de falar em público. Toda vez que vai falar em público, é preciso fazer o preparo, né? Toda vez. Tem que se preparar para falar em público. Então, aqui no 4º módulo, você vai entender como que você vai se preparar, o que que funciona para você, né? E aí, sim, você vai conseguir controlar toda a sua luz. Por isso, eu chamei aqui de intensidade da luz. Esse curso, nós temos ele online, mas também temos consultorias, palestras, aulas, enfim. Muita coisa para a gente poder melhorar a comunicação, ter o desenvolvimento da comunicação, criar uma rotina de desenvolvimento da comunicação.